Olá, sou o professor Rafael Gross e venho trazer nesse dia uma ferramenta que acabei criando segundo uma necessidade minha chamada Basecamp. Ela é uma ferramenta muito útil que acaba ajudando quem está realizando, né, um estudo sobre um determinado assunto, ao qual traz toda a base de referência, a necessidade do que você vai pesquisar. E eu fiz, na verdade, então, algo pensando numa situação que eu tive. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre blockchain e vi várias ferramentas, e as ferramentas não estavam adequadas àquilo que era a minha necessidade. Até funcionavam, mas teria que pegar outras ferramentas e não estava muito fácil também a utilização. Então eu acabei criando essa ferramenta para me ajudar, me ajudou. Publiquei já alguns artigos, tem muita gente já usando também. Gostei muito, já fiz algumas melhorias desde que eu criei. As pessoas têm dado um bom feedback. Então, a criação de uma revisão sistemática da literatura é algo muito importante para quem vai iniciar uma pesquisa sobre um determinado assunto, porque você vai entender muito sobre qual é o estado da arte daquele assunto que você quer pesquisar. Às vezes o tema, aquilo que você está falando, já foi falado por vários. Então, qual que é a novidade sua? Então, isso é interessante porque você consegue levantar esses temas, né, fundamentar através de um protocolo que já é bem conhecido também, o protocolo Prisma, que foi criado em 2020, que é muito estável dentro dessa pesquisa de revisão sistemática e acaba auxiliando muito aquele que está fazendo a graduação ou está fazendo sua pós-graduação a realizar esse estudo da arte. Então eu vou mostrar para vocês essa ferramenta, como ela funciona e o que você consegue fazer com ela. Então ao entrar, eu deixei aqui já alguns idiomas, tem algumas pessoas de outros países já usando também a ferramenta. Isso me deixou muito feliz, né, que eu consigo compartilhar esse conhecimento com vários, né? Esse é um primeiro site para mostrar o que tem, né? Já tinha feito um vídeo anterior, tudo que a gente vai precisar para essa pesquisa, né? Todos os critérios, a importação, tudo mais. Então, um briefing aqui do que é a ferramenta. Para entrar, você pode vir aqui entrar com o Google ou por aqui. Você vai ser direcionado, né, para um site de login. Esse é o login. Você vai ter que entrar com o seu login do Google para estar entrando então na ferramenta. Isso é bom porque traz uma melhor segurança, né? É a sua conta do Google que você vai estar utilizando para acessar, tá? Então, aqui é a ferramenta depois do login, que é a informação, né, do seu login. E aqui vou mostrar para vocês um passo a passo de como nós podemos criar algo, né, produtivo segundo aquilo que essa ferramenta foi criada. Então, vou criar um primeiro projeto, né? Aqui na verdade já tem alguns, né? Vou criar um novo projeto. Qual que é o título do tema? Vou colocar aqui um exemplo, né? Blockchain. Eu tô pesquisando sobre blockchain. Blockchain e sua segurança. Quero entender mais sobre a segurança de blockchain, né? Qual que é o objetivo da pesquisa? Então, quando estamos iniciando uma pesquisa, para nortear essa pesquisa, muitas vezes é necessário que se tenha qual é a questão de pesquisa que vai nortear você a buscar, então, algo mais consistente. Você vai com uma questão e no final você vai ver se responde essa questão ou não. Então, qual que é o objetivo? Qual que é a questão de pesquisa? Você pode inserir aqui, logicamente, algo. Não é obrigatório, tá?
essa parte, só o título, para saber qual é a pesquisa, caso você tenha outros trabalhos também. Então, qual objetivo você coloca aqui, pode colocar ou não, tudo bem? E você pode, mas é importante que você tenha. Aí colocar aqui ou não é uma decisão sua, mas é importante que você tenha esse objetivo. Por que que eu quero pesquisar sobre segurança blockchain? Né? Qual que é a minha pergunta? Né? Pode ser, será que realmente o blockchain é seguro? Então é algo abrangente, né? Algo amplo, mas eu posso fazer uma pergunta sobre essa e depois verificar se na literatura, se nas bases já existe algo parecido. Um passo muito importante também é sobre os critérios de inclusão, né? Esse critério de inclusão vai te ajudar, vai te auxiliar. Isso aqui é algo também utilizado com o método Prisma, mas ele auxilia a entender se aquilo que você quer falar está dentro ou não do artigo que você vai trazer aqui, né? E o de exclusão, ele vai mostrar, ó, realmente não tem muita coisa a ver e você vai fazer a exclusão desse artigo. Então ele vai te ajudar nessa decisão, que eu vou mostrar logo mais. Então o critério blockchain. Então o artigo que eu vou utilizar, por exemplo, fala sobre blockchain. Blockchain e segurança. Então, ao colocar aqui ou adicionar, o que acontece? Então, a hora que eu estiver lendo o artigo, ele vai estar falando sobre o tema que eu preciso. Então, vai estar ok, né? Então, é um critério que eu coloquei para incluir. Então, você vai colocar segurança em transações bancárias, que ele faz também, né? Transação bancária. Que mais aqui? Pode inserir quantos critérios você achar aí pertinente. Critério de exclusão não fala sobre segurança. Adicionei. Não consegui, porque ele fala sobre blockchain, mas não tem a ver com segurança. Então exclui aquele artigo. Não o artigo não está disponível. Aí depois numa fase você pode falar que o artigo não está disponível, porque você vai entrar na base onde tem esse artigo. Muitas vezes alguns são pagos, né? E outros ali mudaram de link, alguma coisa, você pode colocar aqui. Então, um exemplo do que seria um critério de inclusão e exclusão. Aqui é outro também que mas qual o, o período que você procurou esses artigos, né? Então, geralmente, uma boa prática depende muito do que você quer estudar. Quando for tecnologia, de ter um período, né, de mais ou menos 5 anos, 10 anos, que ajude você a entender, né, o que esses pesquisadores antes têm falado sobre o blockchain. Então, e a segurança. Então, para a gente entender se a gente vai conseguir, através desse artigo, responder a nossa pergunta. E durante, como a gente fala de tecnologia, muitas vezes colocar coisa muito antiga é coisa que já se mudou, ou não, né? Mas é uma dica que geralmente quando nós fazemos alguns artigos bem nessa área de tecnologia, que tem uma mudança muito constante de muitas coisas, é um período que acaba melhorando até essa sua pesquisa. E uma descrição opcional, né, do seu projeto, você pode colocar aqui também, só para o exemplo. Vou salvar aqui, esse vai ser o meu projeto, tá? Então esse é o projeto. Vou selecionar esse projeto agora, ok? Ou senão eu posso vir aqui em abrir.
E esse então vai ser a primeira etapa, né, o que a gente chama de o dashboard, tudo que nós vamos identificar aqui. Então aqui vamos fazer a primeira etapa, que é a importação dos dados. Aqui são os vários modelos que o sistema aceita. Então, o que vai ser feito aqui? Você precisa buscar alguma base, né? O I3E, Scopus, eu coloquei algumas aqui, o PubMed, Web of Science, Embase, que são algumas bases que você pode buscar essas referências, esses artigos, né? Ou buscar o título, as informações que você vai buscar dessas referências e vai importar aqui. Você vai exportar nessa base de conhecimento e importar aqui. Então eu vou procurar uma aqui. Tem bastante coisa aqui no. Pegar aqui algumas bases. Deixa eu revisão. Aqui, ó, tem algumas, tá? O que é interessante, eu posso mesclar várias bases aqui, tá? Eu posso utilizar várias bases. Então eu vou usar essa da Scopus, onde eu utilizei uma chave de busca específica. Então já pegou que é Scopus, né? Já colocou aqui. A data que eu fiz a busca, ó, dia 24/8. E agora eu vou iniciar. Essa chave também acho que é legal, é opcional, mas para depois ter um relato da string de busca, né? Ou seja, qual foi as palavras-chave que você buscou nessa base. Porque se alguém for replicar o seu trabalho, né, você consegue, vai estar no seu artigo também, mas você já tem tudo bonitinho no sistema e pode exportar também todas as informações. Vou iniciar aqui. Ele iniciou, são 16 artigos que eu pesquisei sobre um determinado tema, né, de blockchain. E aqui eu vou buscar agora uma usando a Web of Science. Então já coloca aqui, né? Vou colocar aqui como abreviação, né, o Web of Science, também foi do dia 24, né? Feita a busca, agora eu vou iniciar a importação. Foram 5 artigos importados. Geralmente, né, dependendo o que você for fazer, isso aqui fica algo entre 200, 300 artigos, é bastante coisa. Como eu coloquei algumas palavras restritas, o que voltou para mim foi algo bem pequeno, mas só para você saber, né, só para mostrar aqui para vocês também como vai ser feita essa utilização do sistema em si, tá ok? Você viu aqui que ele buscou nesse BibTeX, podia ser nesse RES ou XML, né, do PubMed, ou CSV, que você consegue buscar até em outras bases também. Próxima etapa é a etapa da triagem, né, onde eu vou verificar as duplicatas. Daqueles artigos que foram importados, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar uma similaridade, porque como eu busco de duas bases, pode acontecer de haver artigos que se duplicaram. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou executar, o sistema vai fazer essa verificação e ele confirma, ó, tem 4 artigos que eles são, tem o mesmo título. Então, nós vemos aqui qual que eu vou manter, tá? Ou vou falar, essa aqui não é duplicada, tá vendo? Em 2023, o mesmo journal, né? Só que foram de bases diferentes, tá ok? Então, aqui qual que eu confirmo, A ou B? Então, esse aqui é da Web of Science, esse aqui da Scopus. Vou manter aqui da Scopus. Aí tem mais um, né? Então, tiramos uma duplicata. Esse aqui, vou colocar o da Scopus também. Caso não seja uma duplicata, você pode colocar aqui, não é duplicata. Ok, já vou confirmar tudo aqui, tá? Então, esses foram os confirmados, ó. 4 títulos, eu confirmei através do DOI. Essa aqui foi através do título, alguns foram através do DOI. Então ele procura a semelhança. O DOI é uma identificação única de cada artigo também. Tá? Então essa é a primeira etapa.
Depois, iremos trabalhar a primeira triagem. Segundo esse método Prisma, né, depois de verificar a duplicata, encontramos a triagem dos artigos, que é verificar se ele tem a ver com aquilo que é agora o seu tema, se responde àquela sua pergunta. Mas primeiramente a gente vai fazer uma triagem mais simples, onde você vai clicar em cada um deles, é uma etapa manual, né? E aqui eu fiz algo, né? Muitas vezes algumas pessoas têm, assim como eu também, algumas palavras eu não consigo identificar, né? Não sei, então em vez de eu pesquisar, o que, que eu fiz aqui? Eu posso traduzir. Aqui só deu. Acho que a minha internet está ruim, mas eu consigo traduzir aqui pela ferramenta. Ou se não, eu posso também buscar aqui uma sugestão da IA. Acho que já foi muito utilizada aqui. Minha internet hoje não está funcionando. Mas o que, que ele mostra aqui? Segundo essa referência da IA, ou dessa tradução, ele faz a tradução. E se tiver dentro daquilo que realmente esse artigo está falando sobre aquilo que eu quero falar, o que, que você vai fazer? Incluir ele, onde você pode inserir o grau de relevância a sua pergunta, se responde ou não a sua pergunta. Essa é a primeira parte, tá? Ou se não, eu posso excluir. E falando o motivo porque não está interessante, né? Não fala sobre segurança. Então, eu excluir aquele artigo. E você vai fazer isso em todos, ok? Em todos. Eu vou fazer um rápido para que a gente entenda um pouco o que é essa inclusão e exclusão e para mostrar tudo o que a ferramenta aborda. Então, estou incluindo aqui todo o grau de relevância. Confirmei. Deixa eu ver. Agora eu vou excluir alguns aqui. Viu? Esse é o critério de inclusão e exclusão. Ele ajuda bastante nesse método ao qual você vai então dizer por que eu excluí. Isso aqui vai estar tudo num relatório. Esse relatório acaba ajudando bastante, né, a hora que você concluir a etapa do seu trabalho. Então isso é bem interessante, né, como nós podemos trabalhar. Ok? Então lá, 8 incluídos, 9 excluídos. Né? Então eu fiz a segunda etapa, né, que é a triagem, e agora eu vou para a elegibilidade. O que é isso daqui? Agora, né, eu tirei, você viu lá que só tinha um resumo e o que é o abstract e o título. Então, com isso você consegue fazer, opa, isso aqui tem a ver, isso aqui não tem. E agora que você eliminou ali o que não tem muito a ver com o seu trabalho, é uma etapa importante que você agora teria que fazer a leitura do artigo na íntegra, né? Então aqui, né, até sempre trazendo inclusão e exclusão, e através do DOI você pode já clicar, né, no artigo específico e verificar. Hoje não está nada ajudando, né? Esse 3E está fora do ar. Vamos lá, vamos ver algum outro. Tá? O i3 não sei, o i3 está fora do ar. Aqui ele mostra, né? Você pode fazer o download do artigo, né? Vendo aí o que ele está falando, fazendo uma leitura. E depois disso, o que você pode fazer? Incluir. Opa, realmente esse artigo tem a ver com o que eu estou falando. Porque daí você fez uma leitura melhor do artigo. Ó, esse aqui, ó, eu fui lá e não consegui, né? Ó, dados insuficientes, o texto não está indisponível. Você viu lá que a gente não conseguiu entrar no i3E? Então, isso é muito importante, né? Você relatar tudo o que aconteceu, né? E
e ter aí dados insuficientes, não conseguir fazer uma leitura. O resto eu vou incluir tudo aqui. E você sempre falar o grau de relevância. Qual que é a relevância que tem para o seu tema. Isso eu acho que é muito importante, tá? Então você consegue, então, consolidar um trabalho bacana trabalhando com esse protocolo Prisma usando essa ferramenta. Então aqui dos artigos eu consegui no meu estudo sobre aquilo que eu queria 6 artigos. Lógico que eu fiz algo, vocês viram que eu não fiz a leitura, mas só para vocês verem como a gente pode fazer, ok? O que mais nós podemos fazer? Então esses são os incluídos, tá? Segundo o protocolo Prisma, nós podemos também trazer uma elegibilidade, né, do texto completo, né, mostrar tudo aqui, que mais aqui, ó, concordância. Você pode acrescentar um novo autor aqui, esse novo autor pode ser um colega seu ou o próprio orientador para fazer essa mesma revisão. E isso é muito bacana numa revisão sistemática que acaba ajudando, né, a não ter uma única visão. Então, aí ele faz as cegas e aqui vai aparecer o capa de coin, né, que são pelo menos necessários dois revisores para decisão independentes, né, que ele vai mostrar uma estatística sobre realmente, ó, esse estudo tem relevância do incluído e excluído do que foi feito. Então, muito interessante também, né? Eu posso trabalhar uma qualidade de viés, né? Aonde eu verifico, né, a configuração da avaliação de algum viés que pode ser feito também aqui, e a extração pico, né, que você consegue, né, verificar a população, a intervenção através da comparação, desfecho, né, de um contexto de cada estudo incluído no trabalho. Então você pode clicar aqui e ver a população, intervenção, comparação. Se aplica tudo isso à revisão sistemática? Muitas vezes não. Se for fazer uma completa, depende o que você vai fazer. Mas aqui eu deixei todo o método, ou tudo aquilo que é o protocolo, na verdade, descrito aqui para que você consiga fazer uma revisão dentro desse protocolo na íntegra, tá? No caso aqui eu não vou, só parem no incluído. Bibliometria. A bibliometria é algo muito interessante também, né? Porque aqui, através desses estudos, eu consigo, então, entender como está crescendo esse estudo, como ele trabalha. Então, foi preparado aqui 27 gráficos dentro daquilo que é feito nessa bibliometria para entender tudo o que acontece, né, numa revisão como essa, tá? Então, utilizando aí o que a gente chama de leis bibliométricas, são as mais clássicas, né, para entender o avanço do estudo. Então, a lei de Locke, a lei de Bradford, né, a produção científica anual, o índice de impacto local, então o autor, né, qual que é o impacto que ele tem, impacto dos periódicos, índice H, índice G, né, que trabalha muito essa questão, uma análise de conteúdo dos temas usando a nuvem de palavras para entender aqui o que está se falando, um trend topics, né, da evolução do tempo, né, é, das keywords, né, do que se fala sobre esse assunto, um mapa temático, um diagrama de Calon que trabalha muito isso, e o Tree Field Plot, né, onde eu faço um cruzamento entre autores, keywords, periódicos, e o top de instituições de produção, né, um MCP e um SCP, uma colaboração internacional, onde eu tenho a nacional e internacional para entender, né, essa colaboração, a correlação entre elas, a produção dos autores ao longo do tempo, né, de um autor, a rede de colaboração por país, né, quais os países que colaboraram para esse tema específico,
uma evolução do mapa temático por período, análise de citações, né, por ano de publicação, análise descritiva, isso aqui não saiu porque não tinha dado suficiente, né, que é a distribuição, que eu usei a Scopus e a Web of Science, os tipos de documento, não tinha nenhum com acesso aberto, por isso que não apareceu. Aqui não tinha, eu coloquei pouco, aí não mostrou tudo porque eu não tinha elementos suficientes. E aqui a produção, esse mapa é muito interessante para entender globalmente quem está falando sobre esse assunto. Então, Estados Unidos 3, aqui a Alemanha 2, o Reino Unido 3, né, a China 2, a Índia 2 e a Austrália 4. Quem está trabalhando muito aí, segundo esse estudo que foi levantado, é a Austrália com 4 estudos desse levantamento. Tá? Opa! E aqui uma rede de coautoria, né? Os artigos mais citados, no caso foi esse só tem um que é o mais conhecido aqui. A evolução das keywords por ano. A rede de coautoria, né? Os autores, como eles se correlacionam, né? Na citação dos artigos escolhidos. E uma rede, né, de ocorrência de keyword, de palavras-chave, só para entender como elas se relacionam aí nesses artigos que foram escolhidos. Todos eles você pode mexer aqui também, tá? Se relaciona 2 ou 3 vezes. Você pode fazer o download também, exportar o PNG já dessa imagem, ou pode também exportar o XLS, né, caso você queira fazer um quadro sobre esse assunto. Algo interessante também que acabou sendo feito é combinar as bases. Então aqui eu tô com todas as bases. Se quiser fazer uma verificação o que a Web of Science fala sobre isso, ou o que a Scopus fala sobre isso, você pode escolher uma delas, né, atualizar. Você viu que o da Scopus só tem um artigo, na Web of Science, e da Scopus eu tenho mais. Então você pode fazer com bases separadas ou não. Caso você queira também apenas aquilo que você incluiu, você pode inserir aqui também. Tá? Então pode ver, os gráficos mudam e essa leitura gráfica você consegue extrair para o seu trabalho, para o seu artigo, para o seu TCC, sua dissertação, sua tese. Então acaba sendo muito útil para você estar utilizando. E uma coisa que é muito bom que eu fiz pensando muito em mim é o diagrama, né? Tudo aquilo que nós fazemos, nós geramos um diagrama. Então, o diagrama, né, muitas vezes eu fiz ele como, né, através de, né, colocava no Word, tinha que escrever a caixinha, tudo mais, mas por que, se a gente já teve todo o trabalho no sistema, por que não gerar já isso? Então, criei aqui o diagrama Prisma, né, coloquei um com cor, escuro, né, você escolhe qual acha melhor, a resolução, e se já coloca a legenda ou não, tá? Aqui eu vou fazer a exportação, pode ser em PNG ou SVG. Fazendo aqui exportação, ele já mostra aqui para mim. Opa, esse aqui era uma fotinho que fizeram em inteligência artificial e mandaram para mim. Aqui só para vocês verem, né? O Scopus, Web of Science, né? Registros identificados, né? 21, triagem, aquela primeira 17, elegibilidade 8 e quantos nós incluímos 6. Então, todo aquele trabalho. E aqui o porquê, né? Não fala sobre segurança, o artigo não está disponível, né? Excluídos, texto completo indisponível, dados insuficientes. Então, eu tenho todas aquelas métricas que acaba sendo utilizado. E aqui eu coloquei lá o fluxo Prisma, blockchain e sua segurança, né? Você pode colocar ou não, tá? Então, só para vocês verem como é feito. Isso aqui alguns professores, nós estamos fazendo pesquisa, e eles tiraram uma foto, como é nossas férias, né? Estudando. Mas é assim mesmo. Ok? Então, só para vocês verem, então, né? Como é feito essa parte, tá? Algo também bem interessante,
então, depois dessa análise. Tem um checklist também que você pode utilizar. Eu acabei não utilizando, mas está dentro do protocolo, acabei usando também, colocando na ferramenta. E por último aqui, o que eu quero é a parte de referência. Isso é muito importante para mim, né? Porque através, né? Eu coloquei alguns formatos, então é BNT. Qual que eu escolhi? Foram aqueles 6. Então eu gero a referência. Isso é a referência automática de tudo aqui, tá bom? Então isso é muito importante, acaba ajudando bastante, né? Então é copiar ou baixar aqui e colar no seu trabalho. Então eu espero que tenha ajudado, né? Essa é uma ferramenta que eu fiz para me ajudar na pesquisa. Espero que vocês tenham gostado e usem bastante. Uma coisa que eu vou pedir, né? É, caso vocês forem fazer algum trabalho usando a ferramenta, nos cite, né? Que isso aí ajuda a impulsionar o nosso trabalho, né? Mais pessoas estarem conhecendo o nosso trabalho. Isso aqui, você viu aqui no dashboard, eu coloquei também uma mensagem sempre que entrar na plataforma, mas aqui como citar, você pode copiar aqui e também nos ajudar a estar divulgando esse nosso trabalho, que é totalmente gratuito, né? Uma das coisas que eu quis fazer, coloquei como um software livre também, né? E onde uma outra pessoa pode usar a ferramenta, modificar segundo aquilo que ela achar melhor, ok? Espero que tenha ajudado, né? Você um pouquinho aí a muitas vezes até melhorar a sua pesquisa, né? Lembrando que a base você vai ter que fazer o empenho de buscar numa base. Eu não mostrei isso, né, nesse vídeo, mas você pode estar vendo alguns outros vídeos também como, né, exportar, os artigos da base de conhecimento, ok? Tudo de bom, usem a ferramenta, qualquer coisa, escrevam aqui se gostou, né? Pretendo fazer ainda algumas melhorias. Caso vocês tenham alguma melhoria, pode colocar também, que com certeza estarei vendo e vendo a possibilidade de realizar essa melhoria. Obrigado, tchau, tchau.